Olá, amados, graça e paz a todos. Mais uma vez reunidos aqui como igrejas para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. A igreja sem parede, a igreja sem CNPJ, a igreja de Cristo, que sois vós. E mais uma vez, amados, estamos aqui reunidos em Cristo para crescermos na graça e no conhecimento do seu evangelho, o evangelho da graça de Deus em Cristo, o único evangelho que tem na Bíblia, do qual é de Romanos a Hebreus, e que são as 14 cartas de Paulo. E agradecendo a todos aí, pedindo aos amados que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações dos vídeos vindouros. E como eu disse, é sempre uma alegria, um prazer e me reunir aqui como igreja através desse canal, Haroldo Lira, esse canal aqui do YouTube. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com mais uma mensagem para os evangélicos, tentando fazer com que os nossos irmãos se liberte da maldição, do engano que é esse sistema evangélico, do qual só prega engano, porque eu não posso te dizer que eles pregam a lei de Moisés, porque a lei de Moisés já não existe mais. Então hoje eu trago uma mensagem para vocês, evangélico, como sempre, do qual tem como tema o porquê que os evangélicos não entendem o evangelho. Então, amados, eu vou abrir a Bíblia aqui e vou fazer uma comparação entre a lei e a graça, entre os judeus e o gentio, e explicando para vocês, evangélico, que vocês são gentio. Todas as nações do mundo que não têm sangue judeu, que não é de Israel, é gentio. Eu já falei várias vezes, e o que nós precisamos é ter entendimento do evangelho e deixar se levar pelo Espírito Santo que habita em ti, que ele é que dá o entendimento do evangelho através da fé. Não é você ouvir o evangelho e por você ter sido enganado a vida inteira pelo teu cão guloso, você ouve o evangelho e vai logo dizendo que tudo é mentira. E não procura nem examinar as escrituras. Então, amado, o porquê que os evangélicos não entendem o evangelho. Olha, eu vou abrir aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, e vou ler do versículo 14 até o 16 e vou te explicar. Antes de mais nada, eu gostaria de levar o entendimento para vocês que a Bíblia é até a cruz, Moisés era o representante legal da lei de Moisés, ou seja, da primeira aliança. E da cruz para cá, ou seja, do ano 70 para hoje, até hoje e para sempre, da cruz para cá, haviam dois evangelhos, que era o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, que era o evangelho para os judeus, do qual nós não entramos na primeira aliança por sermos gentios. Então, mesmo depois da cruz, mesmo depois que Jesus ter morrido,
ter ressuscitado e ter subido aos céus, ter subido ao paraíso, a lei de Moisés juridicamente, fisicamente, se manteve de pé, se manteve valendo somente para eles lá, os judeus, que estavam esperando a volta do Filho do Homem, que só se deu no ano 70. Então, ele falou na cruz, está consumado, Tetelestai, nos anos 33, e ele subiu aos céus e voltou 37 anos depois para o cumprimento da profecia de Daniel 9:24 e da profecia de Jesus de Nazaré 24:34, da qual eu já expliquei para vocês, que tudo não passaria daquela geração. Então ele voltou no ano 70 como juiz para os judeus, que foi que entraram em juízo, e para a queda do templo lá em Jerusalém, para a invasão dos romanos a Jerusalém, a Israel, que era a grande tribulação, que infelizmente os evangélicos estão aguardando, porque estão naquilo que nunca foi para eles e que hoje não é mais para ninguém. Então, amado, dito isso, o evangelho da circuncisão era pregado por Pedro, Tiago e João, e que não era para vocês, não era para os brasileiros, não era para o gentio, que somos nós. Esse é um dos motivos pelos quais os doutores em teologia, os professores da escola dominicais, os cão gulosos chamados pastor, eles não entendem absolutamente de nada, porque ele pega aquilo que não é para ele, né, que nunca foi para vocês, evangélicos, porque vocês são gentios, e eles aplicam 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, Tiago, a fé sem obra é morta. Tiago não está falando contigo, pastor. Tiago não está falando contigo. Tu não é judeu, pastor. Sai dessa mentira, ô falso pastor. Porque isso aqui, ser pastor é dom, macho. Não é profissão para roubar as pessoas, não. E nem é fabricado através de óleo na cabeça, que isso aí é macumba. Então, amados, dito isso, o outro evangelho, do qual é o evangelho da circuncisão, aliás, o evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo. Então, o evangelho da incircuncisão é o evangelho pregado por Paulo para os gentios, ou seja, para o Brasil e o resto do mundo, com exceção de Israel. Então, o que é o evangelho da incircuncisão? É a graça de Deus em Cristo, revelado a Paulo, para pregar aos gentios, que somos nós. Então, o apóstolo Paulo, ele foi enviado por Deus, pelo dono do mundo, para pregar o evangelho da incircuncisão para nós. Então, por que é que os evangélicos não entendem o evangelho? Porque faz farofa, mistura aquilo que nunca foi para eles, toda a primeira aliança, e mais as cartas de Pedro, de Tiago e João, que não está falando conosco, e vocês misturam tudo e não entendem nada. Quando você deveria dar ouvido somente às cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, amado, explicado essas coisas, né? Paulo pregava aos gentios e Pedro, Tiago e João pregava para os judeus.
Então, dito essas coisas, eu vou abrir aqui e vou ler para vocês o porquê que o próprio Pedro, ele não entendia o evangelho da incircuncisão pregado por Paulo. Por quê? Porque o evangelho da incircuncisão foi revelado a Paulo. E o evangelho da circuncisão era tradição de homens. Era tradição da religião. Que é o que vocês vivem. O que vocês vivem, os evangélicos, não tem nada a ver com Deus. Vocês vivem uma tradição de homens. Ou seja, ouvindo eles e fazendo o que eles mandam. Então, meu amado, presta atenção para ver se entra alguma coisa nessa cabeça de vocês. Porque, meu amado, servir a Deus é tu servir Ele somente por fé. O último vídeo que eu gravei aí, né, dizendo que não existe Santa Ceia e que é Páscoa e que hoje é segunda-feira, né, dia 7, e ontem foi domingo, dia 6/9/2020, e que ontem, domingo, vocês evangélicos, né, vocês não entendem o evangelho e que serve somente a homem, e que ontem vocês mataram Jesus, né? Porque ontem vocês fizeram a macumba da Santa Ceia, anunciando a morte dele, dizendo que o dono do mundo estava morrendo. Por quê? Porque esse evangelho foi o evangelho da circuncisão, né, do qual Jesus de Nazaré deu ordem aos 12 discípulos dele para fazer a Páscoa em memória dele até que ele voltasse, e os discípulos dele, os apóstolos dele, de Jesus de Nazaré, fizeram 2 dias, porque no terceiro dia ele voltou. E a partir do terceiro dia, eles lá em Jerusalém, os 12, do qual recebeu a ordem de Jesus de Nazaré, eles não fizeram mais. E vocês, amados irmãos evangélicos, vocês pastores, falsos pastores, cão guloso, que só enganam, vocês estão fazendo até hoje essa macumba aí, que vocês chamam de Santa Ceia, que vocês pegaram a Páscoa e transformaram nessa coisa aí que vocês chamam de santa. E que eu queria saber de vocês, quando é que vai ser o enterro de Jesus que vocês mataram ontem, fazendo a macumba da Santa Ceia? Eu queria saber aonde é que ele vai ser enterrado, qual é o cemitério. Eu gostaria que vocês me informassem qual é o cemitério que vocês vão enterrar Jesus. Vocês, evangélicos, que mataram ele ontem, dia 6/9, ou seja, no primeiro domingo do mês de setembro. Eu queria saber aonde é que é o enterro dele. Por que, Lira? Porque, meu amado, a gente só faz algo em memória de quem está morto. Então, meu amado... Então, não fica zangado, meu amado. Pega essa tua cabeça e bota para funcionar. Tira a água de coco e bota entendimento nela. A gente só faz algo em memória de quem está morto. Então, ontem, domingo, dia 6/9, vocês disseram que ele está morto. E eu quero saber quando é e qual é o cemitério que vocês vão enterrar ele. Inteligentes. Então, olha, segundo Pedro 3:14. Eu vou ler e vou te explicar, né, dizendo o porquê que vocês não entendem o evangelho e vocês vivem embriagado, que não é de vinho e não é de cachaça. Tu vive embriagado de engano, amado. Engano. Então, olha, segundo Pedro 3:14. Olha, aqui é o próprio Paulo, o próprio Pedro, confessando que as coisas
de Paulo são coisas difíceis de entender, mas que ele manda vocês seguir a ele. Então, o que está faltando aos evangélicos? O teu Deus aí, o teu cão guloso, está faltando ele ter humildade e confessar que ele não sabe de nada e que vocês têm que ir para as cartas de Paulo. É isso que está faltando. Então, olha, 2 Pedro 3,14. Ó. Presta atenção. Presta atenção para tu não chamar Deus de mentiroso, que vocês dizem que adora ele e vocês matam ele. E vocês dão dinheiro para o teu cão guloso, diz que é para ele. E vocês dizem que é pecador quando ele já morreu pelo teu pecado. Meu amado. Então, olha, 2 Pedro 3,14. Olha, presta atenção. Por esta razão, aqui é Pedro falando aos seus ouvintes. Não está falando contigo, não está falando comigo e não está falando, viu, cão guloso, com os gentios. Então, olha, 2 Pedro 3,14, Pedro está falando com os ouvintes dele, a geração dele. Então, olha, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, macho, aqui, olha, aqui Pedro está igual o teu cão guloso. Mandando se achar, mandando se empenhar. Se empenhar para quê? Por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Paulo pregou aos Efésios que nós somos igreja gloriosa, sem defeito, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Então, o que Pedro tá pregando aqui? O contrário. Está pregando para quem? Para os judeus. Não é para tu. Aí o teu cão guloso vai, aplica isso aqui em tu, sem saber de nada. Então, olha, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor. Olha, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, olha, aqui Pedro, ele tá sendo humilde e está dizendo, né, que a sabedoria está em Paulo, não está em Pedro, não está em Tiago e não está em João, está em Paulo. E que não está, muito menos, no teu cão guloso e em vocês. Por quê? Porque vocês não têm o entendimento de que a lei, a primeira aliança, nós, os gentios, nem incluídos, nós não fomos, nem a lei, não fomos incluídos na lei, não fomos incluídos em Jesus de Nazaré e também não fomos incluídos no Deus de Israel. E Lira, nós fomos incluídos aonde? Na graça, macho. Na segunda aliança, no Cristo ressuscitado, depois da cruz. Simples assim, amado. Simples assim. Então, Pedro diz, olha, e tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E no 16, Paulo diz assim, ó, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, Paulo,
nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, amado, o próprio Pedro, que andou com Jesus, né, e que pregava para os judeus, ele mesmo, né, confessa aqui que as cartas de Paulo, o evangelho da incircuncisão, a revelação que foi dada somente a Paulo, eram coisas difíceis dele, Pedro, entender. Mas que ele disse que a sabedoria e o entendimento estavam nele, em Paulo. Então, meu amado, se Pedro diz que o evangelho da graça são coisas difíceis de entender, imagina vocês e o seu cão guloso. Entende, meu amado? Então, olha, Pedro, ele dá prosseguimento aqui e diz assim, ó. Coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles. E quem é que deturbam? Quem é que deturbam? Os evangélicos, macho. O cão guloso. O sistema desgraçado, chamado de sistema evangélico, que ele deturba a graça de Deus, chamando ele de mentiroso. Eles deturbam o evangelho dizendo que tudo é mentira. Porque não tem o entendimento, não tem a revelação. E só prega mentira se dizendo doutor. Vou repetir aqui o 16, ó, do qual Pedro, ele afirma aqui que a sabedoria está em Paulo. E que o que Paulo prega são coisas difíceis dele, do apóstolo Pedro, entender. Por quê? Porque a revelação do evangelho não foi dado a Pedro, foi dado a Paulo. Então, Pedro não recebeu a revelação, então são coisas difíceis dele entender, como vocês, evangélicos, junto com o teu cão guloso. Quando chega a revelação a vocês, como não foi o teu ladrão que revelou, ele diz que vocês dizem que é mentira e se mantém no engano. Então, segundo Pedro 3,16, olha. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, amados, olha, pensando aqui direitinho, com relação a Pedro, né? O porquê e o que Pedro achava as cartas de Paulo, achava aquela revelação de Paulo, coisas difíceis de entender. E para nós, que não temos entendimento, que não temos leitura, que não temos nada, isso é como uma água mineral que nós entendemos perfeitamente, meu amado. Então, olha, Pedro andou com Jesus. Então, amados, continuando aqui, Pedro, ele pregava aos judeus e Pedro, ele pregava a tradição judaica. E o que Paulo pregava foi a revelação dado a ele no terceiro céu, ou seja, no paraíso. E que Pedro, ao ouvir estas coisas, disse que era coisa difícil de entender, que é o que vocês vivem. Quando se prega o evangelho da graça de Deus,
por ser um entendimento espiritual, por ser o ministério do Espírito, vocês se perdem por serem carnais e dizem que é mentira, por não entender, e a saída é dizer que é mentira, chamando o dono do mundo de mentiroso, porque vocês não têm fé. Então, olha, aqui em Efésios 3, 1 a 8, Efésios 3, 1 a 8, enquanto Pedro diz que eles tinham que se empenhar, né, para se achar. Olha aqui o que diz as cartas de Paulo, que são coisas difíceis do sistema evangélico entender. Olha, Efésios 1, eu vou ler e vou explicar do 1 ao 8, tá? Efésios 3, 1 a 8. Aqui é Paulo pregando aos gentios, aos Éfesos. Ele diz assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentio. Ó. Então, amado, o que Lira, que os evangélicos deveriam dar ouvido? A Paulo. Paulo, olha aqui o que diz aqui, Efésios 3:1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentio, macho. Vós, gentio. Paulo prega, foi enviado por Deus para pregar para nós, os gentios. E Pedro, Tiago e João, a antiga aliança, para os judeus. Isso é coisa difícil de vocês entenderem, mano. Então, no 2, Paulo continua pregando a nós, o gentio, e diz assim, ó: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, ó, a mim confiado para vós outros, para os gentios. Então, macho, Paulo, primeiro, ele diz aqui, né, que ele é prisioneiro em Cristo, né, e por nós, por amor de nós, gentios. E no segundo, ele diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiado para vós outros, gentios. Então, acho, você vê, olha, que aqui Paulo morreu nos anos 68, morreu nos anos 68, decapitado por Nero. E que Paulo está pregando aqui, talvez no ano 63, 64, 67, eu não sei. Mas aqui Paulo já está falando isso aqui, olha. Você imagina, isso daqui já está com quase 2000 anos. E isso daqui ainda não foi revelado para os evangélicos, de que o evangelho do qual eles precisam e que devem, e que é onde eles são justificados, é o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é a nova aliança. Isso não foi revelado. Por quê? Por causa do teu ladrão, macho. Por causa do teu cão guloso. Por causa desse sistema desgraçado, né, que existe no mundo inteiro. Esse sistema evangélico, esse sistema católico, esse sistema espírito. Todos esses homens, eles esconderam a verdade de Deus e transformaram em mentira para a injustiça contra as pessoas. Por isso que lá em Romanos 1,18 diz assim, olha: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que esconde a verdade. E onde é que está a verdade, Lira? De Romanos a Hebreu. Então, o que os sistemas religiosos fizeram? Esconderam a verdade, deteram a verdade. E quando tu já é salvo, ele diz que tu tem que ir para lá, fazer obra, dar dinheiro para ser salvo. Então, isso é uma injustiça.
contra os filhos de Deus. Então, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu. Se revelou agora, cara. Se revelou agora com o coronavírus e vai continuar se revelando. Isso é a ira de Deus, meu amado. Deus, ele tem ira. Não é esse mentiroso aí que diz que Deus é só amor. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem. É uma impiedade, o cão guloso, esse teu ladrão, dizer que tu não der dinheiro a Deus, tu vai pro inferno, macho. Isso é uma injustiça, isso é uma impiedade. É uma impiedade esse teu ladrão chamado pastor de querer o dinheiro do catador de lixo. É uma impiedade, uma injustiça e uma perversão esse teu cão guloso. Esse teu cão guloso, esse teu ladrão, querer o dinheiro da viúva. É uma imperversão, uma injustiça. Esse teu demônio aí chamado pastor, que não é o demônio da Bíblia, é o demônio dele aí mesmo. Querer o dinheiro do desempregado, querer o dinheiro daquelas pessoas que faz faxina numa casa. Isso é uma perversão, isso é uma injustiça, macho. Então, Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Quem é os homens? Esses ladrão que estão aí. Esses ladrão que estão aí mentindo, te ameaçando para te roubar e dizendo que é para Deus. Esses são os homens. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém, que esconde, que não prega a verdade pela injustiça, só para roubar. Então, meu amado, aqui em Efésios 3:1, ó. Esse aqui é que era para esse ladrão pregar. Olha, Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil. Nós. 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim, confiada para vós outros, gentil. Então, macho, isso daqui, né? Essa dispensação da graça, vocês não ouviram, macho. Por quê, Lira? Porque tu tá esperando o teu ladrão pregar, e ele não vai pregar nunca. Vocês ouvem através de nós, pregadores da graça de Deus, que tivemos a revelação do Evangelho, e quando a gente passa essa revelação para vocês dizem que é mentira, porque não foi o meu ladrão que disse. Então, Efésios 3:3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há poucos, resumidamente. Então, meu amado, o que Paulo prega foi uma revelação. Foi uma revelação que Deus deu para ele. Para ele informar, para eles pregar a nós, o gentil, que não fomos incluídos na primeira aliança. E que o teu cão guloso prega é tradição. Foi tradição. Que não é mais, é tradição agora de quê? Da tua igreja. E o que a tua igreja prega? Aliás, a tua igreja não, desculpa. A empresa do teu ladrão. O que é que ele prega? Engano. Engano, mentira. Por quê? Porque Romanos 10:4, porque o fim da lei que foi para os judeus é Cristo. Então, o que ele prega para tu é engano. Efésios 3:3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, isto aqui foi uma revelação que me foi dado, né, e que eu acabei de escrever para vocês, gentil, para vocês brasileiros, resumidamente, e que quando vocês lerem, para que vocês entendam, dê entendimento, tenha discernimento do que é
o que Deus quer para tu. É isso aqui que Paulo está dizendo, amado. Aqui no 4, ó. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha, aqui no 5 ele diz, ó, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, mas isso aqui é uma coisa muito maravilhosa, muito linda, mas quando você tem entendimento. Paulo está dizendo aqui no 5, né, que esse evangelho da graça de Deus e Cristo, o ministério do Espírito é revelado a Paulo no terceiro céu, né? Isso daqui era um mistério que estava oculto de todas as gerações, amado. Que nenhum profeta conheceu, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Elias, ninguém, nem Moisés, nem os 12 discípulos, ninguém foi revelado somente a Paulo. Então, cara, olha, ele diz aqui, olha, no 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora quando? Agora, depois da cruz. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos. Aos seus santos apóstolos. E profeta no Espírito. Então, olha, quando os profetas, homens viviam aqui na terra, né? Os profetas, Jeremias, Isaías, Elias, Ezequiel, todos, Moisés, nenhum deles, quando estavam aqui como homens, eles não conheceram. E depois da cruz, esse mistério foi revelado a Paulo e foi revelado aos profetas no Espírito. No Espírito. Ou seja, esses profetas, todos eles, terrenos, já morreram. E esse mistério que estava oculto foi revelado somente ao homem Paulo e aos profetas, mas no Espírito, nos santos. Porque os filhos de Deus, que são os Espíritos, são tudo santos já, meu amado. Tudo santo. Por quê? Porque nós estamos depois da cruz e ele já fez todas as coisas. Então, você só pode se dizer filho de Deus se tu crê que tu não é daqui, que tu já veio do céu, que tu foi escolhido por ele desde antes da fundação do mundo e que tu é santo, macho. Que isso para vocês, para os evangélicos, vocês começam a passar mal, macho. Por quê? Porque vocês são uma criança em Cristo, macho. Vocês só querem leitinho. Vocês só entendem de coisa terrena. Comer carne de porco, pode. Vestir bermuda, pode. Então, vocês ainda estão nessas coisas da lei, do qual os homens proíbem, né? E que vocês não servem a Deus. Deus, ele não proíbe. Tudo que tu semear na carne, tu vai colher. E que Deus, o que ele fez, foi no teu homem interior, ou seja, no teu espírito. Deus não tem nada a ver com a tua carne, amado. A tua carne, que tu não consegue entender, que são coisas difíceis de vocês entender, é o homem terreno, macho. É o Lira, é a Isabelle. Esse é o homem terreno, a mulher terrena. E o filho de Deus, Lira? Os espíritos, macho. Os espíritos. Deus não é pai de carne, já falei. Então, olha, Efésios 3:5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito.
no Espírito. Então, Efésios 3:6, a saber, e qual foi, Lira, o que foi, Lira, o mistério que estava oculto de todas as gerações e que foi revelado a Paulo para nós, o gentio. Olha, Efésios 3:6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, macho. Olha, nós não participamos da primeira aliança e que na primeira aliança, todo o Antigo Testamento, até João, nós, os gentios, nós, os brasileiros, nós estava sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel, sem Deus no mundo e sem nenhuma esperança. Então, o que foi que aconteceu na nova aliança, na graça de Deus em Cristo? Aconteceu isso daqui, olha, para nós, que vocês não receberam. Efésios 3:6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo, que é o corpo, Lira. O que é membro do mesmo corpo, Lira? A igreja, macho. Nós somos a igreja, que tu diz que vai para tua igreja. Tu não tem igreja, macho. Homem não tem igreja. A igreja é de Cristo, que é o seu corpo, que vocês ontem disseram que é um pedaço de pão. Então, olha, Efésios 3:6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio de que, Lira? Do Evangelho, mas que vocês não têm. Por meio do Evangelho. 7, do qual fui constituído ministro. Então, macho, Paulo aqui, ele é muito macho e ele diz que ele, Paulo, é que recebeu o Evangelho da graça e que ele foi constituído pelo dono do mundo como ministro, macho. Ele é ministro de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança e o teu ladrão só te mantém na primeira, que nunca foi para tu. Então, macho, Paulo diz aqui em Efésios 3:7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, macho. Então, macho, ser apóstolo, ser profeta, é dom, macho. É dom. Não é esse teu mentiroso aí que joga um monte de óleo na cabeça deles aí e pronto, o cara já foi fabricado um ladrão. E aqui, Paulo, o apóstolo do gentio, enviado para o gentio, ele diz, olha, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, macho. É dom. É dom, macho. Conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder, macho. Então, esse dom é dado aos homens. É dom. Não é óleo da padaria, não, macho, que vocês fazem. Então, olha, Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos. Olha aí a humildade do homem, macho. Um cão guloso desse aí, quando chega na igreja, para que chegou, foi um Deus, macho. Todo mundo se levanta. Todo mundo senta. Todo mundo se levanta. Todo mundo senta. E reverência a quê, macho? A esse ladrão que acabou de chegar. Paletó bonito, paletó caro, comprado com assalto que faz a vocês, sapato de primeira linha, relógio importado, o cão guloso chega, todo mundo levanta e todo mundo senta, e todo mundo levanta e todo mundo senta, em referência a esse assaltante. Então, meu amado, Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, macho. Olha, por que Paulo diz aqui que ele é o menor de todos os santos? Porque Paulo, ele está se referindo ao Filho espiritual. Ele está se referindo ao Filho de Deus, que é o Espírito, que é santo. Todos nós que somos filhos de Deus, nós somos santos, macho.
Nós já somos santos. Porque Deus, para poder habitar em nós, Ele primeiro nos santificou, nos purificou, nos tornou uma nova criatura, nos batizou no Espírito Santo, nos pôs na palma da mão dele, e nada, nem o teu ladrão pode nos separar dele. Então, Paulo, humildemente aqui, olha, que esse teu canguloso aí, ele não quer ser Deus, não. Ele se acha o próprio Deus. Porque Deus me disse, porque Deus me falou, porque Deus está mandando. Tinha um canguloso lá da Washington Soares, do qual eu servia lá, né? Do qual eu era escravo, que ele dizia que Deus falou com ele e mandou ele se candidatar a político. E o canguloso disse isso para o povo acreditou, votou nele e o canguloso foi eleito. Foi eleito. Além dos roubos dele, agora tem o dinheiro da política. Então, meu amado, para de servir aos homens e vem servir a Deus. Então, Paulo diz aqui, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar ao gentio, macho, a nós, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Uma coisa maravilhosa dessa, vocês deixam de receber isso aqui e vivem recebendo maldição desse teu canguloso aí. Vive recebendo ameaça. Vive aceitando o roubo dele. Vive aceitando esse Deus dele aí, que não é o Deus da Bíblia. O Deus do teu ladrão aí é um Deus miserável. É um Deus pobre e que não tem poder de nada. Porque ele também diz que tu tem que trabalhar para dar tudo para ele. Não é o Deus da Bíblia. Nada daí é da Bíblia. Então, olha, aqui, já voltando aí para Pedro, né, que Pedro diz que as coisas que Paulo pregava eram coisas difíceis de entender, como vocês, porque vocês não dão ouvido a Deus, vocês dão ouvido só o teu canguloso. Aqui em Atos 2,38, Pedro diz assim, olha, para tu ver o que o cara andar com Deus, né? E ele, por não ter tido a revelação da graça, né, ele não entendia de nada. Ele dizia que as coisas que Paulo falava eram coisas difíceis de entender, como vocês. Então, aqui, em Atos 2,38, Pedro diz assim, ó, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, olha, aqui nós já estamos depois da cruz. Aqui Paulo já tinha revelado, já tinha recebido a revelação, né? E que Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão, ou seja, a tradição de homens. Então Pedro aqui ainda está falando em batismo nas águas. Pedro aqui ainda está falando de arrependimento. E Pedro aqui ainda está falando de pecado. Por quê? Porque Pedro, ele não recebeu a revelação da graça de Deus, e quem recebeu foi Paulo. E que Pedro pregava aos judeus, e aqui ele está ainda no pecado, ele está ainda no batismo do Espírito Santo, o batismo das águas, ainda está no arrependimento. Por quê? Porque Paulo não prega para os gentios. Pedro não prega para os gentios, macho. Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Então, quando o canguloso aplicar isso aqui em tu, você tem que chegar para ele e dizer assim, olha, canguloso, eu não sou judeu, eu sou gentio. As cartas de Pedro, as pregações de Pedro não é para mim, é para os judeus. As cartas de Paulo são coisas difíceis deles entender, assim como vocês, como vocês evangélicos. Então, meu amado, enquanto Pedro estava mandando batizar nas águas para arrependimento dos pecados, vamos ver aqui o que é que Paulo pregava aos hebreus, aos gentios. Aliás, o que Paulo pregava aqui aos hebreus no 9,
26, olha. Explicando a ele lá, Paulo, explicando para os hebreus. Hebreus 9, 26, olha. Hebreus 9, 26. Enquanto ele pregava arrependimento, olha aqui o que Paulo estava falando aos hebreus. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26, ó. Ora, neste caso, seria necessário que então, olha, Paulo dizendo que o pecado ele foi aniquilado. O pecado foi aniquilado. E Pedro, sem entendimento, que nem o teu cão guloso, ele disse: arrependei-vos, para que seja cancelado o pecado. Qual pecado, Pedro? Então, meu amado, isso são coisas difíceis de vocês entenderem. Aqui em Atos 3,19, mais uma vez, olha, Atos em 3,19, Atos 3,19 diz assim, olha, eu estou abrindo aqui o Evangelho e estou lendo e estou explicando para vocês, para que vocês tenham entendimento, cara. Olha, aqui, mais uma vez, essa pregação aqui, esse versículo aqui, né, Atos, não é para você. Aqui, olha, ele diz assim, ó, Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. De novo, ó. E qual pecado? Paulo, que recebeu a revelação, ele prega aqui aos romanos, em Romanos 6, 3 a 6, ó. Ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, enquanto o teu cão guloso está te batizando na piscina dele, né? Que isso era o batismo para os judeus, né? Você, gentil, vocês, evangélicos, vocês, brasileiros, vocês, o mundo inteiro, menos Israel, foi batizado no Espírito Santo, macho. E que já está com mais de 1000 anos, quase 2000 anos, e que essa tradição, esse sistema enganoso, até hoje ele te batiza nas águas, coisa que nunca foi para tu e que não é mais para ninguém. O próprio presidente da República aqui no Brasil foi jogado dentro da água, sem nenhum entendimento de nada, que você vê como é que é as coisas de Deus, né? A pessoa é doutor, a pessoa é formada, a pessoa é doutor, é presidente e tudo, e não tem entendimento do evangelho. Não tem entendimento do evangelho. O cara vai, toma um banho de piscina e diz que aí envolve Deus no meio. Mas banho de piscina, presidente, é pra carne. Banho de piscina, presidente, é para passar calor. Não tem nada a ver com o evangelho, presidente. O evangelho é de Romanos a Hebreus.
é o Cristo ressuscitado, onde o justo viverá pela fé. E viver pela fé é tu crer naquilo que tu não vê. Ele te batizou no Espírito Santo, tu viu? Não, mas é para tu crer, porque está escrito aqui. Então, meu amado, a palavra de Deus diz aqui, pessoas analfabetas, pessoas que falar para envergonhar os doutores, os sábios. Pronto, tá acontecendo, macho. Tá acontecendo. Vocês, doutores, vocês chegam perto da gente, a gente reduz vocês a pó, reduz vocês a nada. Mas não é nós, é o entendimento que não foi dado, que vocês dizem que é loucura. É loucura para os que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus, meu amado, que é o Evangelho. Então, amado, continuando aqui, Romanos 6,4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, macho. Andar em novidade de vida não é receber ameaça. Andar em novidade de vida é tu receber. Pode te tirar de lá. Que tu é filho, que tu é herdeiro. Isso é novidade de vida, macho. E não essa macumba que vocês vivem. Só ameaça. Então, amado, Efésios 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, nós estamos unidos com ele, meu amado. Nós fomos unidos com ele na morte, na cruz. E quando esse corpo carnal ele morrer, ele vai se manifestar na nossa vida e nós vamos voltar para lá da onde nós viemos. Olha, Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, meu amado, enquanto o teu ladrão diz que o teu velho homem ficou na cruz, o teu ladrão diz que o teu velho homem está na piscina, né? Aqui o Evangelho está dizendo que o nosso velho homem ficou na cruz, macho. E por que, Lira, que os evangélicos dizem que o velho homem ficou na piscina? Da onde foi que eles tiraram isso? Da primeira aliança. As cartas de Pedro, de Tiago e de João, que nunca foi para os evangélicos. E que não é mais. Vocês só tem engano. Vocês não tem Deus, vocês não tem evangelho. Vocês não tem nada, macho. Nada. Só engano. E dando continuidade aqui em Romanos 11,13, ó. Em Romanos 11,13, Paulo diz assim, ó. Mais uma vez, eu vou te mostrar para quem era que tu deveria a tua vida inteira ter dado ouvido. Que infelizmente, por o teu cão guloso te enganar, né? Você recebeu isso e permaneceu nisso. Olha, Romanos 11,13. Dirijo-me a vós outros, falando com vocês, falando comigo, falando com nós. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo do gentio. Paulo, glorifico o meu ministério. Está falando com nós, com o Brasil. E, Lira, o que é apóstolo? Enviado. Paulo, ele foi enviado por Deus para pregar para nós, os gentios. Para dizer que em Cristo Jesus nós já estamos prontos, que já foi feito tudo e que já foi feito.
seja, Cristo, ele já está em nós, que o teu ladrão manda tu esperar, enquanto ele enche a conta dele de dinheiro. E continuando aqui, olha, aqui, quando Paulo diz assim, ó, dirige-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo do gentio, glorifico o meu ministério. Então, Paulo, quem são os gentios, Lira? Os gentios são as pessoas que não têm sangue judaico, que não têm sangue de Israel. Então, os gentios são todas as do mundo. Quem é o evangelho das obras. E o do gentio é o evangelho da fé, onde tem que viver somente por fé, crendo no que ele já fez, crendo no que Paulo está pregando, que foi revelado por Deus a Paulo para dizer simples assim. E que nós somos estrangeiros para os judeus e os judeus são estrangeiros para nós, estrangeiro. Então, dando continuidade a essa pérola da graça, da qual vocês só escutam aqui, né, pregado por mim, Haroldo Lira, e por outros irmãos pregadores da graça de Deus em Cristo, estamos aqui levando o conhecimento do verdadeiro evangelho para que vocês, o verdadeiro Filho de Deus, se liberte da mão dos homens, se liberte desse maldito sistema chamado sistema evangélico, que estão tudo rico e vocês tudo pobre. Romanos 15, 16. Eu vou ler para tu aqui, já está terminando. Em Romanos capítulo 15, versículo 15 e 16, falando aos romanos, ele diz assim, ó: entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente. Olha aí, mas esse Paulo aqui, cara, ele é invocado. Ele não tem dúvida de nada. Ele diz, olha, entretanto, vos escrevi. Escreveu a quem, Paulo? Aos gentios. Tá falando aqui com os romanos. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, mas Paulo é ousado. Que Paulo sabe o que ele tá dizendo. Como nós. Então, meu amado, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, para vos trazer isto de novo à memória. Olha aí, macho. Paulo está dizendo, olha, eu tô escrevendo aqui. Não vá falar. Eu estou escrevendo. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, mas por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, olha, no 16 ele diz, esse evangelho da graça de Deus em Cristo, quando você tem um entendimento, é uma coisa linda demais. É uma coisa linda demais e é o poder de Deus, é o próprio Deus na nossa vida, meu amado. Por isso que lá em Romanos 1, 16 e 17, diz assim, pois não me envergonho do evangelho. Olha, o poder de Deus e o evangelho não é toda a Bíblia. Uma parte da Bíblia fala de um evangelho. E esse evangelho é para e não é para o outro. A
fala de dois e um e o outro povo que somos não então a Bíblia até incluído. Não fomos incluídos. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês vão ficar assim boiando, cara, e não afunda. Então, olha, Romanos 15:16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, mano. Ministro. Paulo, ele é ministro de Cristo Jesus. Para quem? Para nós, cara. Para nós, meu amado. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, olha, de anunciar o evangelho de Deus, macho. Então, meu amado, tu não vai conhecer o evangelho de Deus nunca na tua vida, macho. Tu vai morrer, cara. E tu não vai conhecer o evangelho de Cristo. Por quê? Porque o teu ladrão não prega, meu amado. Ele só prega para te roubar, ele só prega engano, ele só prega a lei de Moisés, ele só prega a antiga aliança. Quando abre a segunda, não sabe explicar, não sabe nada, só para dizer que é segunda aliança e que isso é fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O não pode ser que está pregando a segunda aliança e continuar te roubando, porque já é tudo de graça. Então, amado, Romanos 15:16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, olha, seja aceitável, uma vez santificada pelo... Isso aqui é muito lindo, meu amor. Então, só quem tem essa exclusividade, que não passou por sofrimento, não teve que cumprir, que não... Entende? Nós, Deus, já pegamos tudo pronto só para crer. Situação. Então, olha, aqui Romanos 16:25, eu já estou terminando. O último capítulo e o último. Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação. Nós não pedimos para morrer. E nós não pedimos as coisas. E você vive nessa que não tem Deus, que não tem nada. Então, amado, olha, Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, ó,
segundo o meu evangelho. Ou seja, Deus, ele está confirmando tudo que foi falado aqui. Aonde, Lira? No evangelho, macho. De Romanos a Hebreus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Qual o evangelho? O de Paulo. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Pessoal lá, os judeus, tudo fazendo pouco do gentio, né? Tudo dizendo que nós éramos coitadinhos, que nós estava separado, que nós estava fora, né? E que eles que era santo, que eles era que ia para o céu, que eles era que estava salvo, como os evangélicos de hoje. Por quê? Porque estão recebendo ainda, né, o ministério de condenação e morte. E os gentios só na deles. E qual foi o mistério que estava oculto, Lira? Que os gentios foram incluídos pela fé, não pelo que eu vejo. Aquilo que Deus fez, um pedaço de pão, é o sangue de Jesus, e dizendo que ele vai morrer. Jesus está morrendo, sem entendimento, sem discernimento, sem saber de nada e recebendo só engano, matando